família. O assunto hoje é um pouquinho mais complicado, digamos que é um pouco mais delicado, né? Até por conta de fazer parte aí da sociedade isso. Todo instante você vê no jornal esse tipo de notícias. E aconteceu aí um assassinato, uma fatalidade muito grande, né? Até então aí foi reportado aí em todos os canais de televisão, aí a imprensa repercutiu muito isso. Thales Alves Naves Machado, que seria secretário de governo da cidade, né, em Itumbiara, e até então ele acabou matando os dois filhos, tirou a própria vida, né, acabou se suicidando aí. Ele teve problema aí com a questão de descobrir uma traição, uma infidelidade da esposa dele, né, Dione Araújo, e até então, pelas notícias, né, e até onde sabe aí, ele contratou um detetive que acabou descobrindo essa traição. Até onde falaram aí, parece que esse homem aí que estava saindo com a mulher dele era amigo dele. E literalmente, né, o cara acabou enlouquecendo aí, não aguentou sofrer esse tipo de decepção e fez essa loucura, né. E é bem complicado porque você vê que, infelizmente, o ser humano está cada vez mais perdido, sabe? Tanto nas decisões de escolha de vida, quanto nos caminhos que segue, né? Qualquer coisa que se coloca à disposição deles ali, se sujeita, se coloca a fazer ou a se prestar a fazer. E eu sinto isso daí porque não é só no Brasil, mas é no mundo, né? Você vê outros casos aí, a gente tem o caso do Jeffrey Epstein, né? Que é o caso aí que também está repercutindo muito aí. E eu acredito que o caso dele seja muito parecido aí com o caso do P. Diddy, né, o rapper famoso aí. P. Diddy também foi acusado de muitas coisas e até então eu acredito que ele seja culpado porque a vida desses caras é regada a luxo e ostentação, né? E no mundo que a gente vive, o luxo e a ostentação vem de todas as formas. Vem através dos filmes, vem através daquelas pessoas que são bem representadas ali, né? O elo ali que faz a política, o cinema e os artistas em volta, né? Você vê um exemplo aí como o filme do Poderoso Chefão, que mostra aquela cena que o Johnny, ele queria um papel pro filme dele, o diretor até então não tinha interesse de dar esse papel para ele, e o Johnny conversando com o padrinho, ele conversando com ele, explicando o que queria, que precisava daquele papel que ia alavancar muito a carreira dele e tal, que ele também já não estava mais com as condições melhores, né, para poder continuar na carreira como músico. E o padrinho fala que vai dar um jeito, e o Don Corleone relata, né, aquela cena que é histórica, né, para ele se comportar como um homem. E a partir daquele momento ele fala o quê? Eu vou fazer uma oferta para ele irrecusável. E para quem já assistiu o filme sabe qual foi a oferta, né? O cavalo do diretor aí do filme aí sabe como é que terminou a história. E é muito triste porque, tipo assim, quando você vê isso acontecendo no mundo real, principalmente do controle, da ambição do homem e principalmente a perdição, né? A perdição do homem tá grande demais, ele se ilude com muitas coisas que literalmente afasta ele de Deus. E longe de Deus, a única trajetória que o homem encontra, o único caminho que surge para ele ali é a morte, não tem outro caminho. E eu acredito porque, tipo assim, o ser humano hoje em dia, ele tá muito guiado pelo que os olhos dele mostram e que o coração dele sente. Em nenhum momento você vê ele se guiar pelo que realmente importa. Um exemplo mesmo, a gente observa aqui no nosso país, Brasília aí, não é à toa, né? Sai escândalo, vem escândalo, troca governo e sempre a mesma coisa, corrupção. E você observa que aquilo tudo ali que foi feito, aquela manobra política para mostrar que o Brasil estava melhorando, é tudo uma farsa, sabe? Tudo tramado ali para poder enganar o povo. E como sempre, né, eu acredito que aqueles que preferem se iludir, e o pior cego, para mim, eu acredito que seja aquele que não quer ver, ele compra essa história. Ele compra, ele deixa passar. E é meio complicado porque, como eu falei para vocês, como eles não conseguem enganar como antes, muitas das vezes eles vão querer buscar a perseguição e a censura.
E a rede social, ela pôde ampliar isso, né? Abrir os olhos das pessoas, todo mundo ter voz para poder falar, não é mais só os sistemas de comunicação, a imprensa, né, em si, que tem o direito de opinar ou de dar uma notícia ou passar algo, né? E isso daí, com questão a esse homem aí, mostra como é a fraqueza humana, até onde o ser humano vai e até que ponto ele é capaz de chegar para cometer uma loucura devido a uma perda, uma decepção ou uma ilusão, né? E que Deus tenha essas crianças num bom lugar, porque não teve culpa de nada aí. Tem muito a esclarecer a Deus aí, porque todo sangue inocente derramado terá que ser prestado contas, né? A gente sabe a história, eu sei porque eu conheço a palavra de Deus. Quem não se lembra, né, que Abel foi morto por Caim, e Deus deixou isso bem claro, que ele, a partir daquele momento, ele não ia morrer, mas ele ia ter para sempre a mancha do sangue do inocente nas mãos dele. Eu só queria passar esse recadinho rápido aí, e alertar vocês aí, tomem cuidado para tomar qualquer ação, porque a partir do momento que você decide fazer algo e dar o primeiro passo, é muito difícil você voltar atrás, é muito difícil, seja na carreira pessoal, e você tomar uma decisão que pode literalmente estragar a sua vida e dos demais que estão ao seu redor ali. Isso não é o certo fazer, né? Tem que sempre pensar antes de agir, é a melhor coisa a fazer. Agradeço todo mundo aí que tem acompanhado o canal, até a próxima.